Fala, galerinha da Olimpíada! Aqui é o professor Leandro Morgado com mais um treinamento para você que está se preparando para a OBMEP 2020. E vamos que vamos, gente! Cada dia aprendendo um pouquinho mais, né? Vendo uma questão diferente, aprendendo uma técnica diferente, e eu tenho certeza que quando chegar a hora da prova, a gente vai estar bem preparado, ok? Questão de hoje, vídeo de hoje, a gente vai ver uma questão de aritmética, nível 2 e nível 3, e é aquela coisa que o tio sempre fala, né, gente? É diferente de prova de colégio, tá? Tu vai ter que interpretar bem o enunciado, pensar bem no que está acontecendo, né? Aí se tu entender bem a situação, até pode ser que fique fácil, mas assim, ó, interpretação é super importante, interpretação é tudo. Olha só então o que está acontecendo, gente. Ó, questão de 2014, nível 2 e nível 3. Né? Basicamente o que está dizendo é o seguinte, olha só, vamos dar uma lidinha, depois eu dou aquele tempinho para vocês tentarem fazer, ok? Gustavo possui uma certa quantidade de moedas de 1, 10, 25 e 50 centavos. Né? Ele não falou quantas moedas eu tenho, tá? Só falou que tem algumas moedas de 1, 10, 25 e 50. Tendo pelo menos uma de cada valor. Isso é importante, tá? Então tem pelo menos uma de 50, pelo menos uma de 25, pelo menos uma de 10, pelo menos uma de 1. É impossível, isso é fundamental para resolver a questão, gente, é impossível combinar essas moedas de modo a obter R$1. Tá? Então ele não consegue juntar, sei lá, algumas de uma, algumas de outra para obter R$1. E a pergunta é qual é o maior valor total possível para essas moedas. Tá? Como sempre, tio vai dar aquele tempinho, pausa o vídeo, papel e caneta na mão e tenta descobrir qual é esse maior valor possível, gente. E logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, galera, vamos lá, vamos montar um esqueminha então para a gente conseguir fazer. Olha só, está falando que ele tem moedas de 50, né? 50 centavos, 25, 10 e também de 1 centavo. Tá? E a pergunta é qual o valor máximo possível de moedas que ele vai ter, né, em reais, tá? Sendo que ele não consegue, essa eu acho que é a informação mais importante da questão, gente, do enunciado, ele não consegue combinar as moedas de forma que ele vai ter R$1, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos ver tipo por tipo quantas moedas ele pode ter. Tá? Por exemplo, a de 50, né? Vamos começar pela maior. Já que ele quer o maior valor possível, vamos começar pela maior moeda. Então, pensando na moeda de 50, gente, o que vai acontecer? Olha só, a pergunta é, será que ele pode ter duas moedas de 50? Né? Porque uma a gente sabe que ele tem, né? Uma com certeza, o enunciado está dizendo isso, tem pelo menos uma de cada valor. Mas assim, ó, duas não tem como, né, gente? E por que não tem como? Porque se ele tivesse duas de 50, ele teria R$1. E o enunciado está dizendo que isso não pode acontecer. Tá? Então, pensando um pouquinho ali na de 50, a gente já conclui, questão de lógica mesmo, né? Que ele tem uma moeda, apenas uma moeda de 50. Tá? Agora vamos pensar no 25, mesma coisa, mesmo raciocínio, gente. Pensando na de 25, bom, pelo menos uma ele tem que ter. Agora a pergunta é, será que ele pode ter duas de 25? E aí tu pensando 10 segundos, tu vai se convencer que não, né, gente? Porque se ele tivesse duas de 25, o que ia acontecer? Ele ia pegar a de 50, que a gente já sabe que ele tem, ia juntar com as duas de 25 e ia formar R$1. Vocês estão me entendendo? Então não tem como ele ter duas de 25. Ele só pode ter uma moedinha de 25 centavos. Beleza? Aí eu vou pensar no 10, mesma coisa. Moedas de 10 centavos. Quantas ele pode ter, será? Será que ele pode ter duas? Uma a gente sabe que ele tem, né? Pelo enunciado. Duas não tem problema, né, gente? Porque ele não vai conseguir combinar para formar R$1, né? Se ele tiver duas de 10. Vai dar o quê? Vai dar 75, vai dar 95. Né? E daí tu pensando um pouquinho, tu descobre que ele pode ter 3. Não tem problema, porque daí daria R$1,05, né? 105 centavos. Ele pode ter até 4. O problema, gente, é ele ter 5.
Se ele tiver 5 moedinhas de 10, dá pau. Por quê? Aí eu pergunto para vocês, né? Por quê? Porque ele pode juntar a moeda de 50 com as 5 moedinhas de 10 e daí automaticamente ele vai fechar R$1, tá? Então o máximo, e eu estou pegando o máximo porque a pergunta está me pedindo o maior valor, ok? O máximo de moedas de 10 são 4 moedas. E para fechar, né, gente, está quase lá, está quase resolvido a questão. Para fechar, vamos pensar nas moedinhas de 1, tá? Pergunta é, vamos lá, quantas moedas de 1 ele pode ter? A gente sabe que uma pelo menos ele tem, né? 2 não tem problema, porque daí com R$2 tu não vai conseguir combinar com as outras para formar R$1, né? Desculpa, com 2 centavos, não vai conseguir combinar, né? 3 também não, 4 também não, agora 5 é o problema, né? Porque olha só, o que pode acontecer com 5? Com 5 moedinhas de 1 centavo, ele pode pegar uma de 50, uma de 25, essas 5 de 1 centavo, aí vai dar 80, né? Com 2 daqui e forma R$1. Vocês estão me entendendo? Então ele não pode, de jeito nenhum, ter 5 moedinhas de 1 centavo. E se ele não pode ter 5, acabou, né, gente? Porque daí o maior valor vai ser quanto? O maior valor vai ser 4, tá? E daí fechou. Aí, fim de papo, a gente pensou e analisou o máximo possível para cada moeda, tá? O que ele está pedindo para fechar a questão? Ele está pedindo o maior valor total possível, né? Aí a gente vai somar os centavos aqui, tá, gente? Vamos somar os centavos, olha só. Ele tem uma moeda de 50, então vai dar 50 centavos. Ele vai ter uma de 25, vai dar 25 centavos. Ele vai ter 4 moedinhas de 10, né? Isso vai dar 40 centavos. E ele vai ter 4 moedinhas de 1, isso vai dar 4 centavos. Tá? Se eu fizer a conta com muita calma, muito carinho, não posso errar nessa hora, somando tudo, eu vou ter quanto aqui, gente? Eu vou ter 9, aqui vai dar 11, vai 1, então eu vou ter 119 centavos, né? E 119 centavos a gente sabe, claro, é R$1,19. Alternativa certa, a letra C. Tá bom? Então, nessa questão, gente, qual é o segredo? O que tu tem que pensar? Como ele está pedindo o maior valor total possível, tu tem que pensar assim, ó, no máximo que eu posso ter de cada moeda para não fechar R$1. Né? E daí com um pouquinho de lógica, um pouquinho de aritmética, tu chega lá, né, gente? A quantia máxima que ele vai ter é R$1,19. Queridos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado mais essa questão. Aquela coisa, né, gente? Tu interpretando bem, entendendo bem a situação, lendo com calmo o enunciado, essa questão sai de boa, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esquecem, deixa aquele like, deixa aquele comentário. Conto com vocês, hein, gente? Grande abraço e até a próxima!